A odontologia é a especialidade médica que se dedica ao estudo dos dentes e das gengivas e ao tratamento das doenças. Essa disciplina encarrega-se de tudo que se refere ao aparelho estomatognático, formado pelo conjunto dos órgãos e dos tecidos que se encontram na cavidade oral e em parte do crânio, da cara e do pescoço. A origem da odontologia remonta a milhares de anos atrás. A primeira prática odontológica documentada teve lugar no Egito há mais de 5.000 anos. Mais tarde, os barbeiros viriam a encarregar-se da extração de peças dentais, até que a odontologia se firmou. Meu nome é Melissa Francis Moreira, eu tenho 41 anos, eu sou formada em odontologia, eu me formei no ano de 2000 e eu escolhi como especialização a ortodontia. Bom, quando a gente está na faculdade, a gente leu todas as matérias e a ortodontia me chamou a atenção. Logo que eu saí da faculdade, eu fui direto para o curso de especialização e cada vez mais estou me aprofundando no meu curso e não tenho vontade de sair não. Bom, uma coisa muito boa da minha profissão é que eu posso ter uma flexibilidade de horário, principalmente agora que eu sou mãe, isso me deixa um pouco mais disponível para poder passar mais tempo com meu filho. E quando eu quero fazer curso ou alguma outra atividade, eu posso gerenciar o meu horário, isso é uma coisa muito boa na minha profissão. E o lado ruim, eu acho que não é só na minha profissão, mas também em qualquer profissão liberal, é que a gente tem muito encargo, tanto trabalhista quanto imposto. É uma infinidade de impostos que a gente tem que pagar, que a gente tem que recolher. E isso para um profissional liberal no Brasil acaba sendo muito desgastante, porque a gente tem que trabalhar muito, recolher pouco, todas as profissões, mas profissional autônomo é um dos que mais paga imposto no Brasil. Então acho que isso é o que mais é desgastante na minha área. Bom, na minha opinião, a odontologia é super importante para devolver a qualidade de vida das pessoas, principalmente quando o paciente chega no consultório com dor. A dor de dente é uma das maiores dores que o ser humano pode suportar. E a qualidade de vida, isso é primordial. E fora isso, também eu acho a odontologia muito importante porque o sorriso todo mundo brinca, que é o cartão de visita. Então, quando um paciente chega no consultório, você consegue isentar ele dessa dor. E uma pessoa, quando ela está com o dente torto, ela está com o dente estragado, cariado ali na frente, todo mundo vai observar. E quando a pessoa tem um sorriso bonito, ela chama muita atenção e todo mundo observa isso. E as pessoas hoje em dia, elas cada vez mais estão voltadas para o lado da estética. Mas para nós, dentistas, a gente sempre vai ter um olhar também muito minucioso em relação à função da boca, em relação à oclusão daquele paciente, se ele tem uma mastigação satisfatória, se ele não tem nenhum problema, porque o paciente, quando tem uma mordida torta, ele pode ter vários danos na boca, inclusive ele pode ter perda de audição, entre outros problemas. Então, assim, a odontologia ela é extremamente importante para devolver para os pacientes uma qualidade de vida e também a estética. Bom, na minha área específica, porque eu só trabalho com ortodontia, o que mais me motiva é devolver um sorriso bonito para o paciente. Olha, eu não vejo nada que eu possa mudar, mas assim, existem muitas inovações, muita tecnologia que está vindo auxiliar tanto nós, dentistas, como os pacientes. Uma grande inovação na minha área é o escaneamento intraoral. Hoje em dia ele diminui muito o desconforto do paciente na própria moldagem, o paciente tem desconforto, tem náusea, e isso economiza tempo. Na ortodontia mais específica, hoje a gente tem os alinhadores, que são uma grande inovação. E assim, entre muitas coisas, eu não vou entrar em outras áreas, em outras especializações, mas assim, tudo isso são anos de estudo e o Brasil é um dos países que mais pesquisa na área de odontologia. E é uma pena porque assim, é uma área que o governo não incentiva no nosso país, mas a gente tem uma odontologia muito forte, reconhecida mundialmente. Financeiramente não, socialmente sim. Eu escolhi a profissão. Bom, quem escolher a odontologia como profissão, eu espero que escolha primeiro por afinidade, porque é uma profissão que você tem que se dedicar bastante, você tem que estudar muito e após a faculdade você tem que continuar, seja porque você vai fazer uma especialização, ou mesmo para se manter atualizado. Quem não gosta muito de estudar, não deve fazer, porque existe bastante estudo, bastante dedicação.
Olá, meu nome é Bruna, eu tenho 25 anos, eu me formei em odonto e estou me especializando em odontopediatria. Na verdade, a odonto não foi uma escolha, assim, na verdade foi ela que me escolheu, né? Porque quando eu prestei o Enem, me cadastrei pelo SISU e pelo ProUni e lá na nota deu alguns cursos que eu conseguiria entrar. Dentre eles a fisioterapia, pedagogia e odonto. E aí eu pensei em físio, pedagogia, que eram as áreas que eu mais me identificava, mas aí meu pai acabou escolhendo por mim a odonto, mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que ele fez por mim. Eu acho que eu conscientizaria, gostaria que as pessoas entendessem, principalmente os pais, que a higiene bucal, a escovação, começa desde o nascimento. Então, assim, tem muita mãe que chega pra mim que a criança já tá com 2 anos e ela fala: eu achei que não precisasse escovar, porque é dente de leite. Então, assim, eu queria que as pessoas entendessem, os pais, que a higiene bucal é como toda a higiene do corpo. Assim que o bebê nasce, ele já toma banho. Assim que o bebê nasce, ele já tem que ter essa rotina de higiene bucal, para que ele acostume com coisas, higienizando a boquinha dele. Ele vai chorar, assim como no primeiro banho ele também chorou, mas vai acostumar. A criança vai pegar esse hábito. Isso ajudaria muito. Outra coisa que eu mudaria na profissão, principalmente na minha especialização, na minha área de atuação, é que as pessoas entendessem a importância do nosso trabalho, não só na sociedade, como na classe odontológica, entre nós dentistas. Que elas entendessem que o odontopediatra é tão importante quanto um profissional que faz implante, prótese, né? É uma área extremamente importante. Bom, na minha área em específico, que é a odontopediatria, é uma área assim que, para quem gosta, é muito gratificante você restabelecer a saúde de uma criança, a saúde bucal, porque geralmente essas crianças, quando ela chega para o odontopediatra, é porque a mãe já passou com essa criança em vários outros dentistas e não conseguiu. Então, assim, a mãe já chega meio que desiludida, a criança já muito estressada, com muito medo, e quando você consegue realizar o tratamento, é muito gratificante. Então é uma realização pessoal e profissional. Por outro lado, principalmente assim, a odontopediatria em si, não é uma área muito valorizada pelos pais, pelos pacientes, por conta, às vezes, do pai ter aquele pensamento de é dente de leite, vai cair, vai trocar, tudo mais. E isso acaba desvalorizando um pouquinho também a questão do custo. Então, assim, não é uma área de muito retorno financeiro, né? Mas para quem gosta é uma realização muito grande. Eu acredito que nós, odontopediatras, a gente está cuidando da saúde bucal dessas crianças visando lá na frente, né? Que essas crianças que passam com a gente, elas vão ter uma dentição adulta saudável. E o que muita gente não sabe é que a boca está relacionada com todo o resto do corpo. Por exemplo, existem doenças bucais que interferem no diabetes, na glicemia do paciente. Então, assim, uma doença gengival que não está controlada pode interferir no diabetes do paciente também. Uma gengivite, alguma inflamação periodontal pode interferir na grávida, pode nascer bebê de baixo peso, parto prematuro. Então, assim, a saúde bucal, ela tá interagindo o tempo todo com a saúde geral do paciente. Quando a gente está tratando aqui, a gente não trata só dente, a gente trata a pessoa como um todo. E principalmente nós, odontopediatras que atendemos crianças, eu acredito que essas crianças que passam com a gente vão crescer adultos que não tem medo, não tem receio de ir ao dentista. Então, assim, a gente tem um papel muito importante no que a gente está passando para essas crianças hoje, lá na frente, quando elas se tornarem adultos. Geralmente, quando as crianças chegam para mim, é porque vários dentistas já tentaram atender e não
conseguiram. Às vezes a mãe já tá meio que desesperada, a criança tá com dor, e aí eu consigo atender, eu consigo fazer o que tem que ser feito, e depois de umas 5 sessões essa criança desce da cadeira, me dá um abraço, um beijo, e aí eu vejo que ela já perdeu aquele medo, porque nem sempre a criança que dá trabalho na cadeira é por birra, por maldade. Às vezes tem criança que realmente tem esse bloqueio, que tem medo, ansiedade mesmo, e quando eu consigo reverter esse sentimento, isso é muito gratificante, é uma coisa assim, é aquela sensação de eu consegui, entendeu? Então acho que essa é a minha maior motivação. Até uns 4, 5 anos, eles não entendem sistema de troca. Então aquela coisa de sentar, senta aqui, abre a boquinha, que a tia vai te dar isso e tal, eles não entendem que é pro bem, então eles não colaboram, eles ainda não têm essa maturidade. Então, nesses casos, quando a criança é muito traumatizada, claro, na primeira consulta você conversa, você tenta, mas assim, geralmente, quando é muito pequenininho, a gente precisa da colaboração e autorização dos pais para fazer a contenção física. Então, assim, geralmente eu peço para o pai deitar, colocar a criança no colo, abraçar a criança, né, com as pernas, estabilizar também essas perninhas, e geralmente eu preciso de mais 2 colaboradores, mais 2 auxiliares, para sugar, para não deixar movimentar, não ficar com a cabecinha balançando. Preciso pôr um dispositivo para a criança não fechar a boca, porque pode parecer que não, mas essas crianças têm muita força, principalmente quando elas fecham a boca, não abre, né? Então, assim, é perigoso para nós dentistas. Então, a gente acaba estabilizando, coloca um dispositivo para elas não fecharem e a gente faz o trabalho. E, assim, faz tudo o que tem que fazer. Olha, socialmente falando, é um pouquinho complicado, porque tem aquela parte dos pais acharem que é dente de leite, que vai cair, que vai trocar, e tem também aquela questão do dentista de criança só passa flúor, só faz limpeza e tal. Então, assim, só que existem exceções, existem casos que nenhum colega conseguiu tratar, a mãe também já não sabia mais o que fazer. Quando você consegue finalizar o tratamento, aí você tem esse retorno, esse reconhecimento. Então, há exceções, mas não é a regra. Não é uma área muito reconhecida, né? Muito valorizada. E financeiramente falando, não tem tanto retorno quanto a gente gostaria que tivesse. Bom, o meu recado para quem tem interesse em fazer odonto e se especializar em odontopediatria é que, assim, tem que gostar muito, tem que realmente querer aquilo, tem que amar criança, porque eles vão chorar, eles vão resistir, só que, assim, é pro bem. E é o que eu sempre falo, as pessoas falam, nossa, mas odontopediatria, por que você escolheu isso? Alguém tem que fazer, alguém tem que gostar. Então, assim, tem que gostar muito, tem que fazer com amor. E, assim, é uma profissão que, quando você consegue, quando você se realiza pessoalmente, assim, profissionalmente, como pessoa, você perceber que, assim, você ajudou um pai e a mãe a dormir à noite porque a criança não tá mais com dor, você receber aquele sorriso no final do tratamento, depois que acabou tudo, eles sempre vão, assim, eles acalmam, soltou, eles acalmam. Então, assim, tem que gostar e fazer com amor. É isso. Oi, eu sou o Juliano, eu tenho 42 anos, eu me formei em 98, faz aproximadamente 20 anos que eu sou formado em odontologia. Eu me especializei em endodontia, que é tratamento de canal, e também na parte de estética, lente de contato, mudar o sorriso das pessoas. Um dos prós da minha profissão é que você percebe a diferença da autoestima da pessoa. Falando em relação à parte estética,
Às vezes a pessoa chega no consultório, não sorri, não tira foto. E a partir do momento que você muda o sorriso dela, imediatamente ela já sai uma outra pessoa aqui. Parece que ela rejuvenesce. Um dos contras que eu acho é assim, a gente precisa trabalhar bastante, às vezes a gente não tem muito tempo pra gente fazer alguma coisa particular, como ir a um banco, ir ao médico, e pelo contrário, que a maioria da população acha, a gente tem que estudar bastante. E às vezes a gente conquista as coisas na vida da gente estudando. Então às vezes o começo é difícil, mas a gente tem que estudar, se especializar para você ter um retorno futuro na profissão. Mas um dos contras que eu acho é que a gente não tem muito hora para as coisas, né? A gente fica meio que escravo em 4 paredes. Às vezes a gente não sabe se choveu, se fez sol, se alguém morreu, se alguém não. Então esse é um dos principais que eu acho. Como eu disse antes, na parte estética, da autoestima do paciente, que você transforma o sorriso dele e ele sai uma outra pessoa aqui do consultório. E na outra área que eu atuo bastante, que é na área de canal, que a gente trabalha muito com a dor do paciente. Às vezes o paciente chega aqui desesperado de dor e relatando que a dor de dente é uma das piores dores que existe. E a gente conseguir tirar essa dor do paciente e ele sair do consultório sem dor, você vê no rosto dela que ela já é uma outra pessoa. E também a gente não deve esquecer, a nossa saúde começa pela boca. Tudo que a gente vai comer entra por aqui. Então a gente tem que ter uma boca saudável para a gente ter uma saúde saudável também. O que me motiva, além da gente ver a diferença que a gente pode causar no sorriso da pessoa ou nela como um todo, claro que a gente não pode deixar de falar da parte financeira, que a gente trabalha também pensando no dinheiro, mas a gente fica muito realizado, como eu disse anteriormente, quando a gente muda o sorriso de uma pessoa e ela se transforma, e em outros casos a gente tira a dor da pessoa e a pessoa também se transforma, mas a gente não pode deixar de dizer em relação à parte financeira. Eu mudaria que a gente tem que ser melhor reconhecido, principalmente na parte pública, e quando a gente trabalha em prefeitura, em algum sindicato, e que nesses lugares às vezes a gente não é reconhecido, principalmente na parte financeira, e como eu disse, a gente teria que trabalhar um pouco menos para a gente cuidar um pouco também da nossa saúde, porque a gente acaba ficando de 10 a 12 horas trabalhando no consultório e a gente acaba esquecendo da nossa saúde. E uma hora que a gente vai perceber, eu não sei se vai valer a pena tudo que a gente faz, né? Primeiro, a endodontia, que é o tratamento de canal, eu fui fazer porque eu tinha raiva. Tudo que eu ia fazer no canal na faculdade eu não conseguia fazer. Então eu falei, um dia eu vou fazer e vou fazer bem feito. E eu fui, fiz e estou até hoje né, fazendo essa área. E a outra, a parte de estética, que eu sempre gostei de mexer com resina e eu me sinto satisfeito quando eu faço um trabalho e vejo o paciente saindo diferente aqui do consultório, sorrindo. Então, foi esses motivos que me levaram a essas 2 áreas que eu atuo hoje aqui no consultório. Acho que socialmente, sim. Financeiramente, como em toda profissão, no começo é difícil, como eu disse. A gente tem que estudar bastante, a gente tem que aprender e a gente tem que ter mão para fazer as coisas. A partir deste momento que você começa a ser reconhecido socialmente, que você vai começar a ter o retorno financeiro. E quando você é reconhecido, aí a profissão começa a valer a pena. E uma coisa que hoje em dia acontece muito na nossa profissão, está existindo muita gente fazendo de tudo e fazendo muita coisa errada. Então, a gente teria que ser uma profissão mais unida
e não um querer sempre passar a perna no outro, mas socialmente e financeiramente, depois de uns anos, eu acho que sim. Eu acho que a profissão me escolheu. Como todos os jovens na idade de vocês, a gente não tem muita ideia do que pode acontecer na nossa vida e acabei indo prestar vestibular, passei e eles me perguntam, por que você vai fazer odonto? Sinceramente não sei, porque na minha família nunca teve um dentista, então eu assim fui um dos primeiros a estudar e fazer nessa área de saúde, mas com certeza a profissão me escolheu. Bom, pessoal, um recadinho que eu deixo para vocês é o seguinte: tem que estudar bastante e um dia que você tiver o seu próprio consultório, tente fazer o melhor, pensando sempre no paciente, que o retorno financeiro vem com o tempo. Então não pense primeiro no dinheiro, pense na profissão. Você sendo um bom profissional, automaticamente você também vai ganhar dinheiro com essa profissão.